artística. Lá de onde vocês vieram, que foi a recepção, nós vamos fazer as nossas refeições. Os estudos vão ser aqui na esquina, tá? Que também é um prédio da casa também. A Conrespinha vai ser por essa saída que vocês estão vendo, onde vocês dão de frente com um chafariz, tá? As monitoras vão estar daqui a pouco disponível para as crianças serem levadas até elas, para que as crianças possam ir para a Conrespinha. E nós vamos também hospedar aqui 20 pessoas, 20 amigos que vieram de outra cidade, que vão ficar conosco. Então, também nós vamos ter um local para acomodá-los. Por que eu estou explicando tudo isso? Como o local é muito grande, nós vamos transitar por vários lugares. Se nós não nos mantivermos com crachá, a gente pode abrir acesso para as pessoas estranhas entrarem aqui. Então, é uma condição, gente, que nós pedimos, por favor, só tirem para tomar banho, tá? Todo mundo de crachá. Se quiser dormir com o crachá, pode. Mas não tirem, por favor, viu? Porque, assim, ó, nós temos segurança, e a instrução que nós demos a ele é que ele não deixe pessoas sem crachá entrar no evento, tá? Para nossa segurança, das nossas crianças que vão estar na Conrespinha. E, enfim, eu acho que deu para vocês entenderem a importância e a necessidade de nós nos mantermos de crachá. Dentro de cada crachá, isso já foi falado, mas eu vou reforçar, porque, às vezes, na hora da recepção, pode ter passado desapercebido. Nós temos uma caneta, um bloquinho e, o mais importante, os tickets de refeição. Tá? Então, a hora que vocês forem se dirigir para o almoço e jantar, por favor, vocês vão pegar dentro do crachá os tickets para a gente poder ter o acesso para as refeições. Isso também é necessário, gente. Pedimos que vocês compreendam, porque, como eu falei, é muito grande. Se a gente não controlar, a gente pode ter pessoas que não foram inscritas, né, que podem, a gente espera que não, mas pode acontecer. Então, há necessidade desse controle. Com relação ao crachá, é isso. Depois também nós vamos ter a equipe de mocidade, que vai cuidar dos jovens, no momento oportuno. A Conrespinha, como eu falei, depois que a gente terminar a abertura, eu vou pedir para os pais, por favor, levarem as crianças aqui, onde eu falei nessa saída, porque as monitoras vão estar ali esperando por elas. Todo mundo que tem filho recebeu, junto do crachá, um lembrete. Tá? Nesse lembrete estão as instruções com relação a pegar as crianças e trazer as crianças. Porque nos momentos de refeição, de descanso, as crianças vão ficar com os pais. As crianças vão ficar com os monitores durante as palestras, a parte artística e os estudos. Fora isso, as crianças e os jovens, né, com os pais. Certo, gente? Eu gostaria que a Nilzeli levantasse. Essa moça que levantou, gente, ela é a responsável pelos estudos. Então, qualquer outro problema, vocês podem se dirigir a mim, na parte de estudos, com ela. Tá? Coisas simples podem ser resolvidas com todos esses nossos anjos que estão de azul. Tá? Então, todos os anjos que estão de azul, eles são os nossos apoios. Qualquer coisa que vocês precisarem, que seja, né, de fácil solução, podem se dirigir a eles. Algum problema mais sério que precisarem, podem se dirigir a mim. Certo? Bom, então agora, gente, nós vamos, todos os recados dados, tema falado, eu vou chamar o seu Almeida para fazer a prece para a gente. Por favor, seu Almeida. Ok. Bom dia a todos. Me cabe a melhor parte,
que é a gente entrar em contato com a espiritualidade maior, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a todos aqueles espíritos amigos que estão nos amparando, nos ajudando, para que deem a cobertura espiritual para este trabalho. Nós não poderemos deixar de dizer para vocês da felicidade que nos invade. Nós não poderíamos deixar de dizer para vocês que isto que aqui está, o nosso lar, sempre no meu coração, teria se realizado o seu objetivo quando atendesse não só aqueles que precisam, não só as crianças que necessitam de educação, de orientação, mas também que fosse uma realização onde a família espírita pudesse ter um cantinho para realizar um evento desta importância. Mas nenhum espírita inicia qualquer empreitada sem primeiro pedir a Deus que abençoe e proteja essa iniciativa. E é isso que fazemos. Para isso conclamamos a todos vocês para um momento de introspecção, para um momento em que a gente vai buscar dentro do nosso coração, buscar os melhores sentimentos que nós temos, direcionarmos esses nossos sentimentos para Deus e pedir a Ele, como filhos que somos, a proteção do Pai. Permita, querido Pai, que estes dias que aqui convivermos possam ser de engrandecimento para nossos espíritos, de realização para nosso aprendizado, mas que especialmente, Jesus, seja uma oportunidade única de nós nos irmanarmos, de nós nos abraçarmos. Nós entendemos perfeitamente, mestre, que uma realização como esta que se dá hoje, não é só o nosso lar, não é só o nosso bairro, mas a cidade inteira recebe os benefícios, porque aqui estão congregados, neste momento, nestes dias, o melhor da boa vontade e da espiritualidade para conosco, que se estende por toda a cidade. É uma vibração, é um movimento interior que extravasa sentimento, que extravasa amor, num apelo constante para que tudo transcorra na paz, tudo transcorra num ambiente de extraordinária fraternidade. Mestre amado Jesus, amigos nossos da espiritualidade, meu Deus amado, eu vos peço a todos, abençoem este trabalho, para que ele frutifique, não para a satisfação de nossa vaidade, mas que ele frutifique em benefício de todos, em benefício de todos aqueles católicos, protestantes, espíritas, mesmo aqueles que não têm qualquer fé religiosa, que todos possam ser abençoados nesta cidade de São Carlos. Muito obrigado, Senhor. Eu gostaria de registrar a presença de uma autoridade que está aqui conosco, foi nosso convidado, é o nosso prefeito municipal, Dr. Paulo Roberto Altomani. Ele está aqui com a gente. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada. Eu vou chamar agora o Neto, para ele é o presidente da casa, Antônio de Almeida Silva Neto. Cadê o Neto? Ah. Por favor, Neto, para que o Neto fale alguma coisa para a gente também. Boa noite, meus amigos. É um prazer muito grande poder receber todos vocês nesta casa. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade em que nós estamos aqui todos reunidos para falar um pouquinho do nosso lar. Apesar de ser uma instituição que já tem 50 e tantos anos aqui na cidade, muitas pessoas que moram aqui ainda não conhecem muito bem o que seja o nosso lar.
O Nosso Lar começou lá nos idos de 62, fruto a iniciativa de alguns membros que pertenciam ou que trabalhavam, frequentavam Obreiros do Bem, e que sentiram a necessidade, em algum momento, de uma obra ligada à doutrina espírita em benefício da sociedade. E optou-se pelo atendimento às crianças necessitadas naquela época, e então formou-se o Nosso Lar, que atendia aquelas crianças desabrigadas num sistema de orfanato. Foi um início muito complicado, muito difícil. Essa área onde nós ocupamos hoje, que foi a área original, naquela época era um descampado aqui, não tinha nada, não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha rua, não tinha energia elétrica, não tinha água, não tinha absolutamente nada. Mas deu-se início a essa atividade. Neste pavilhão que hoje nós estamos aqui, foi construído um barracão, e ali é que se começou as atividades do Nosso Lar. Com o passar do tempo, as necessidades começaram a se avolumar, foi-se necessário construir um outro pavilhão. Aquele prédio antigo, aquele galpão antigo foi demolido e foi construído esse novo pavilhão. E naquela época, em que não se falava ainda em reciclagem, coisa do gênero, o material dessa demolição foi doado para que o Luz e Caridade construísse, pelo menos parcialmente, a sede que eles ocupam hoje aqui perto do Luizão. Naquela época, as dificuldades eram grandes. Não havia uma sensibilidade da sociedade para atividades desse tipo. Então, organizava-se campanhas e era muito dependente da doação de diversas pessoas que eram simpatizantes, que queriam colaborar com a obra. No passar do tempo, essa sensibilidade social modificou-se. Algumas modificaram-se bastante, algumas modificaram-se um pouco e outras ainda não se modificaram. Desculpe. Dentre aquelas que se modificaram, nós temos hoje uma aceitação muito grande do trabalho que nós realizamos aqui. Algumas que se modificaram parcialmente, no sentido exatamente da captura ou da captação de recursos para a obra que nós desenvolvemos. Nós temos um grande parceiro hoje em dia, junto à Prefeitura Municipal, que colabora fantasticamente com a gente, e temos também ainda a necessidade de captar esses recursos junto à sociedade. Para isso, nós promovemos diversos eventos, e alguns desses eventos vão se realizar durante todo este ano, que vocês vão tomar contato aí pela mídia, vão tomar contato através de vários veículos de comunicação. E nós gostaríamos de contar com a colaboração daqueles daqui de São Carlos, daqueles daqui de perto também, para a realização desses eventos. Aqueles que não puderem estar diretamente ligados à realização do evento, na divulgação, na colocação, por exemplo, de convites, enfim, de alguma forma para que a gente consiga esses recursos que são extremamente necessários para outras atividades que a casa precisa manter e que não são muitas vezes contemplados por uma questão de legislação pelo setor público. Então, eu gostaria muito, meus amigos, de dizer para vocês que hoje o que nós temos aqui é fruto de um trabalho incessante, de um trabalho árduo, de um trabalho diuturno, de todos aqueles que vieram antes de nós. Nós temos ainda a grata satisfação de ter um dos fundadores dessa casa presentes aqui hoje. Infelizmente, os outros já desencarnaram, mas o meu pai foi um dos fundadores, ele foi secretário da ata que fez a fundação do Nosso Lar e que felizmente ainda está aqui junto conosco, batalhando também todos os dias junto aqui para que essa instituição mantenha o nível que ela tem hoje e consiga fazer alguma coisa a mais do que já está sendo feito. Nós temos aí, como já foi dito, 300 crianças que são atendidas todos os dias. Durante esses 50 e tantos anos, já se passaram por aqui um pouco mais de 2.500 almas. E de todas essas, muito poucas foram aquelas que tomaram algum caminho errado.
A grande maioria hoje são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pais e mães de família que honram a sua condição de educar os seus filhos, de manter os seus filhos em escola, enfim, de fazerem daqueles novos indivíduos verdadeiros cidadãos. E é isso que nós gostaríamos de continuar fazendo e fazer ainda mais, proporcionando a essas crianças que hoje são atendidas aqui um pouquinho mais, para que elas tenham essa condição de no futuro serem verdadeiros cidadãos que façam a diferença, não só na nossa sociedade, mas façam diferença em todos os ambientes em que eles estejam inseridos. Senhoras e senhores, a casa é de vocês. Agora eu vou pedir para os pais que estão com as crianças e os monitores, por favor, para que as crianças possam ir para com Respinha. Então, os monitores já estão indo, por favor, que as crianças sigam com eles, para que a gente possa iniciar o evento. Só uma lembrancinha rápida, gente. Depois que nós sairmos da palestra, nós já vamos para o almoço, tá? Na sequência, vocês vão entrar nos hotéis. Aqueles que não vão para fora, que vão ficar, que são de Araraquara, que são de perto, a gente disponibilizou lá na quadra um hallzinho ali que tem umas cadeiras para as pessoas que não vão para o hotel, tá? Então, se vocês quiserem, vocês vão poder ficar lá. Aqueles que reservaram hotel, acabando o almoço, por favor, já vão, façam a entrada nos hotéis. E no retorno, nós não vamos vir para cá. No retorno, o encontro de todos que vão participar dos estudos é num prédio aqui na esquina. Então, vocês chegando... Nil, tem... Não? Você quer na quadra? Você prefere? Então, tá. Então, desculpa, gente. Isso foi falha de comunicação. Então, ó, a Nil está pedindo que a gente se reúna, então, na quadra, pelo menos nesse primeiro momento, depois que vocês voltarem do hotel, tá bem? Aí, sim, a gente vai para os estudos. Eu vou chamar agora o Edmir, que é o presidente da USE Regional, que vai dar oficialmente por aberta a nossa 33ª Conresp. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos. Nesse período de preparação, a Nilzeli, o Neto, o Cláudio, a Cidinha, o Zezinho, o pessoal que foi mais o contato de São Carlos com a gente percebia o carinho deles para nos receber nesses dias aqui. E hoje a gente está confirmando isso, né? Muito bom. A USE Regional Ribeirão Preto, para quem não sabe, é composta por 8 intermunicipais: Barretos, Bebedouro, Jabuticabal, Matão, Araraquara, São Carlos, São Joaquim da Barra e Ribeirão Preto. Essas 8 USE intermunicipais compõem a regional. São aproximadamente 60 cidades que fazem parte da USE Regional e que há 33 anos, no Carnaval, se reúnem. Aqui em São Carlos, a gente estava lembrando, né, o saudosismo da 5ª Conresp, que foi aqui no nosso lar, né, da que foi na universidade, da que foi em Dourado, enfim. A USE São Carlos está sediando pela 4ª vez a Conresp, e nós, então, com um sentimento de gratidão enorme por toda a equipe, não só esses companheiros que iam representar São Carlos, mas toda a equipe de trabalho, como a Cidinha falou, os anjos, né, de azul, aí, porque a gente sabe que para organizar um evento desse são necessários muitos colaboradores. Então, a gente declara oficialmente aberta a Conresp, e vai ser, com certeza, um evento de muita luz, muita aprendizagem, muita confraternização para todos nós. Eu gostaria só de pedir uma salva de palmas para toda a equipe de organização.
O Eric está aí? Eric? Aonde? Tá. Então, eu acho que nesse momento eles vão ficar conosco. Tá ok. Nós teremos, é isso que eu e a Cidinha estávamos falando aqui, a Conresp juvenil também. A gente tem a Conresp, a Conrespinha, mas tem o pessoal ali naquela fase intermediária, os adolescentes, que também tem uma sala especial para eles. Então, é isso que a gente estava falando, se o pessoal já tinha se deslocado ou não. Eu vou chamar o nosso palestrante, Dr. Eliseu, que é conhecido, né, já foi promotor aqui em São Carlos, conhecido de toda a região. Dr. Eliseu é autor de 4 livros, é promotor aposentado, professor universitário, palestrante há um bom tempo, né, doutor Eliseu? Também participou de diversas conrespes e que é um companheiro que atende os nossos pedidos com a sua competência, com a sua memória prodigiosa e com um carinho que faz com que a gente fique cada vez mais apaixonado pelas suas palestras e por ele. Então, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Dr. Eliseu vai falar conosco e, posteriormente, responder algumas perguntas. A gente vai ver se 20 ou 30 minutos do tema que vai ser falado agora, senão a gente acaba atropelando os estudos também, tá bom? Obrigado, bom dia. Pessoal, para uma questão de organização das perguntas, escrevam durante a palestra as perguntas, aí a gente recolhe os papéis e dirige as perguntas para o doutor Eliseu no final, tá bom? Então, durante a palestra, quem for tendo alguma dúvida, vai escrevendo aí. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, como não poderia deixar de fazer, eu quero registrar os meus efusivos cumprimentos por todos os organizadores, diretores, trabalhadores de todos os níveis e participantes desta 33ª Conresp, a Confraternização Regional Espírita, que já tem se firmado como um marco no movimento espírita paulista e, por que não dizer, brasileiro. Allan Kardec, com a autoridade de quem codificou a doutrina espírita, asseverou que o espiritismo chegou no momento oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Mais cedo teria abortado, porque não lhe sendo favoráveis as simpatias bastante calorosas, ele teria sucumbido sob o golpe de seus adversários. Mais tarde não teria encontrado uma posição favorável para se produzir. Era preciso deixar, disse ele, que o tempo corroesse as velhas ideias e provasse para o mundo a sua insuficiência antes de apresentar-lhe uma nova proposta. Isto porque as ideias prematuras costumam abortar por 2 motivos. Primeiro, por não se estar maduro para compreendê-las. E segundo, porque a exigência de mudança de posição ainda não se faz sentir. Mas, naquele meado do século XIX, em Paris, era evidente que um imenso movimento agitava a opinião. Uma reação favorável, um sentido progressivo, combatia o espírito retrógrado e estacionário da rotina. Os satisfeitos da véspera eram os impacientes do dia seguinte. A humanidade, diz ele, estava num trabalho de parto. Alguma coisa pairava no ar. Como que a força impelia a humanidade para adiante. Era como um jovem recém-saído da adolescência que entrevê novos horizontes sem poder ainda defini-los. Buscava-se alguma coisa melhor
alimentos mais sólidos para a razão, mas esse melhor ainda estava no vago. Todos procuravam-no, desde o lavrador até o sábio, desde o crente até o incrédulo. O universo todo era um vasto canteiro de obras. Todos nele trabalhavam. Alguns destruíam, outros reconstruíam, mas todos talhavam uma pedra para um novo edifício, de cujo plano definitivo só o grande arquiteto possuía a planta definitiva, e cujas formas não se compreendia ainda, enquanto suas formas não começaram a se delinear na superfície do solo. E foi exatamente nesse momento que a soberana sabedoria resolveu que era o momento exato do advento do Espiritismo na face da Terra. Como obra pioneira, o Livro dos Espíritos contém todos os princípios básicos da doutrina espírita, desde a sua pedra angular até aqueles que o coroariam. Não por acaso, Allan Kardec inaugura o exaustivo questionário maiêutico que compõe a espinha dorsal de O Livro dos Espíritos, com o estudo sobre Deus. Depois, examina o problema da criação, situa o homem no contexto universal e revela a sua verdadeira natureza, que é a natureza espiritual e, portanto, não sujeita à destruição pela morte do corpo físico. Estuda com riqueza de detalhes a vida de além-túmulo. Descobre a lei da adoração e demonstra o seu desenvolvimento. Examina com detalhes a reencarnação progressiva. Estuda as penas e recompensas futuras, as leis morais, e aponta Jesus como modelo da perfeição moral, dando-lhe a educação integral de que ela tanto necessita. Mas era preciso dar desenvolvimento à doutrina, porque o Livro dos Espíritos contém a filosofia espírita, que é simultaneamente uma filosofia deísta, porque sustenta a existência de Deus como Logos Supremo, como causa de tudo que existe. É uma filosofia espiritualista, porque afirma a existência do espírito como princípio independente da matéria. É uma filosofia evolucionista, porque reconhece que a evolução é a lei que rege todo o universo, evolução cósmica, evolução biológica, evolução social, evolução espiritual, tudo está em constante transformação rumo a novos estágios. É uma evolução científica, porque parte da manifestação dos espíritos em todos os tempos e em todos os lugares. E através do ensino desses espíritos, elabora toda uma nova filosofia a respeito do ser, do destino e da dor, apresentados em admirável síntese. E o mais importante, apesar de profundamente filosófica, apresenta o resultado desses estudos em proposições simples, ao alcance de todos, num renovado sentimento religioso, capaz de fazer cada um encontrar-se a si próprio. E a segunda edição do Livro dos Espíritos foi elaborada de tal forma que ela recebesse as demais obras. As suas 4 partes foram pensadas de forma que recebesse a extensão natural, ainda que não cronológica, dos demais livros. Então, a primeira parte, das causas primárias, encontra sua extensão na Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A segunda parte, que estuda o mundo espírita, o mundo dos espíritos, encontra sua extensão no Livro dos Médiuns, ou Guia dos Evocadores, que contém toda a ciência espírita. Como meio de elaboração, diz Allan Kardec, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. A terceira parte, das leis morais, vai encontrar a sua extensão no Evangelho segundo o Espiritismo, que o ano passado foi estudado
exatamente pelo motivo que esse ano estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, porque também completou 150 anos da publicação da sua primeira edição. Na Revista Espírita de março de 1865, portanto há 150 anos, Allan Kardec publicou um artigo indagativo, Onde é o Céu? E no final desse artigo, ele faz uma nota dizendo que esse texto e um que foi publicado na revista anterior, no mês de fevereiro, tratando do temor ou da apreensão da morte, eram integrantes de uma nova obra que o senhor Allan Kardec estava publicando. E na Revista Espírita de setembro de 1850, ele já anuncia nas notícias bibliográficas que esse livro já estava à venda. O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Allan Kardec inicia o Céu e o Inferno sendo ao mesmo tempo cartesiano e shakespeariano. René Descartes, filósofo, matemático francês, nasceu em La Haye, em 31 de março de 1594, e morreu na Suécia, em Estocolmo, dia 11 de fevereiro de 1650, aos 54 anos de idade. No seu livro Discurso sobre o Método, publicado em 1637, em francês e depois traduzido para o latim, ele estabelece as bases da sua filosofia na célebre frase: cogito, ergo sum, penso, logo existo. E Allan Kardec inicia o Céu e o Inferno dizendo exatamente algo comparado com Descartes, por isso ele é considerado cartesiano. Vivemos, pensamos, operamos. Isso é positivo, mas também é certo que morreremos. E em seguida ele é shakespeariano, retirando aquela célebre frase da cena 3, ato 3, cena 1, da tragédia de Hamlet, de Shakespeare. To be or not to be? This is the question. E Kardec, logo em seguida, no segundo parágrafo do Céu e Inferno, ele coloca: ser ou não ser, eis a alternativa. Se não seremos nada, não há que se preocupar com a morte. Mas se formos ser alguma coisa, o que será? E a partir daí ele vai estudar, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, aquilo que ele chamou de doutrina, o temor da morte, que é decorrente de dois fatores simultâneos. Primeiro, de um efeito da providência divina. E segundo, decorrente do instinto de conservação que é inerente a todos os seres vivos. Mas na medida em que os seres vão evoluindo, esse temor vai desaparecendo. E conclui ele dizendo que os espíritas não temem a morte porque eles não têm dúvida quanto à vida futura. Será verdade? Tem alguns espíritas que dizem: eu não tenho medo de morrer, mas a minha mulher é tão jovem, coitada, de eu deixá-la com essas crianças todas. Mas Kardec afirma que por não desconhecer o que nos espera depois da morte, o espírita deve enfrentar a morte a sangue frio, expressão dele, como vocês verão no estudo da obra durante esses dias de Conresp. A seguir, ele coloca sob julgamento, na expressão de Herculano Pires, os dogmas da teologia cristã, da tradição judaico-católica. Vai estudar a questão do céu, reproduzindo aquele artigo a que me referi, que havia já sido publicado na Revista Espírita de março de 1865. Considerando a imensidão do universo, onde fica o céu? Em algum lugar circunscrito e determinado? E ele conclui que não. O céu está exatamente onde nós estivermos com a consciência tranquila. Da mesma forma que o nosso inferno será onde nós estivermos com a nossa consciência pesada. Nos capítulos 3º e 4º. E por demonstrar esses aspectos positivos, baseados no estudo científico,
das informações dos Espíritos, ele não repudia o dogma do purgatório, o mais discutível da teologia dogmática, porque tardiamente incluído. O purgatório só foi admitido como dogma no ano 593, portanto, bem depois dos outros dogmas da teologia da tradição judaico-cristã. Kardec afirma que há sim o purgatório, e é a própria terra. É o lugar circunscrito e determinado em que todos nós purgamos as nossas imperfeições, encarnados ou desencarnados. E como propôs o Herculano Pires, que o céu e o inferno têm a estrutura de um processo de julgamento, nessa primeira parte são formulados os fatos que o sustentam, porque todo processo, seja civil, seja criminal, na petição inicial, na denúncia ou na queixa, o autor formula uma tese. Na resposta, na contestação, o réu faz uma antítese. E o juiz, depois de colher as provas, a prova documental normalmente já vem com a inicial ou com a resposta, ou depois de colhidas as testemunhas e realizadas as perícias, ele chega à síntese na sentença. E Kardec vai colocando simultaneamente a tese do céu, a tese do inferno, da forma como é estabelecida pela tradição, num exame comparado entre a mitologia grega, romana e a teologia cristã, e demonstra que o inferno cristão se mostrou mais grosseiro e cruel do que o próprio inferno pagão. Em seguida, é a vez de discutir a questão das penas eternas. A rigor, diz ele, os argumentos que sustentam a teoria das penas eternas são tão inadmissíveis que seria até desnecessário, fastidioso combatê-los. Mas como alguns adversários das novas ideias insistem na eternidade das penas, convém lhe dar alguma refutação, demonstrando por leis naturais, na própria natureza, primeiro, que as penas eternas são ilógicas, elas fogem da lógica porque condenam a eternidade do castigo por algum erro rotineiro de uma pessoa, junto com aqueles criminosos hediondos, ao mesmo tempo em que ela é materialmente insustentável, porque a alma, sendo etérea, jamais seria passível de ser consumida pelas chamas eternas. Em seguida, no capítulo 7, ele vai tratar das penas futuras segundo o Espiritismo, mostrando a questão de que a carne é fraca. E ele diz que, na verdade, o que é fraco é a desculpa, porque a matéria, não sendo pensante nem determinante de vontade, na verdade, quem é fraco é o espírito, que inverte a questão. Em seguida, ele demonstra que a justiça divina, ou as penas futuras, segundo o Espiritismo, não são resultado de uma elucubração mental, não são resultado de uma nova interpretação dos textos sagrados, mas sim um resultado de pesquisa científica da real situação em que as almas se encontram. Não foi o Espiritismo que criou a hipótese de que os espíritos vinham se manifestar. Foram as almas das pessoas que aqui viveram, que vieram nos iniciar nos mistérios da vida futura, relatando minuciosamente as condições em que elas se encontram depois do óbito, e que nada mais são do que o resultado do comportamento que tiveram enquanto aqui viveram. E, por fim, ele vai tratar do Código Penal da vida futura. São 33 artigos, e que ele resume no 33º, dizendo mais ou menos o seguinte: em que pese a diversidade de gênero e graus do sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode ser resumido em 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda a falta dela decorrente, já traz o próprio castigo em si mesmo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune o excesso, e da ociosidade nasce o tédio, sem que seja necessário um julgamento específico para cada falta ou para cada indivíduo. E o terceiro princípio:
podendo todo homem se libertar das suas imperfeições por efeito da vontade, pode simultaneamente anular os seus sofrimentos, por efeito também da sua vontade e das consequências deles decorrentes. E resume: a cada um segundo as suas obras, assim na terra como no céu. Essa é a essência da justiça divina, da lei de Deus. Em seguida, ele vai tratar dos dogmas de anjos, demônios, e chega a uma conclusão inevitável. Nós somos verdadeiros demônios e anjos. Somos demônios, enquanto estamos transitando da animalidade para a espiritualização. E somos anjos quando estamos caminhando da humanidade para a angelitude. Enfim, se considerarmos que a terra é o inferno, é porque somos todos capetas. Transformemos-nos em anjos e a terra será um paraíso. Depois ele enfrenta a questão da intervenção dos demônios nas modernas comunicações. E vai dizer, com grande propriedade, como sempre, que a crítica malévola atribui a nós espíritas práticas que nós fazemos dentro da casa espírita que jamais fizemos, de magia, de feitiçaria. As pessoas, e a crítica malévola, imaginam coisas absurdas do que nós realizamos dentro do movimento espírita, porque não se dão a dignidade de estudar com profundidade aquilo que querem criticar. E às vezes até por ingenuidade. A questão de alguns anos, o episódio ocorrido comigo mesmo, fui participar de um evento espírita no Circuito das Águas, em Serra Negra, e a cidade estava toda com faixas, congresso espírita, espiritismo, etc. E quando eu cheguei no hotel para me registrar, eles já haviam reservado o hotel, e quando eu disse para a moça que eu ia participar daquele evento espírita, ela já começou a me olhar com uma certa curiosidade, vamos dizer assim. Na primeira oportunidade que ela teve, ela falou: posso pedir uma coisa para o senhor? Eu falei: pois não. Olha, que o senhor tiver um tempinho, o senhor lê a minha mão? Porque é o que eles imaginam que nós fazemos. E Kardec vai demonstrar todos os argumentos contrários a essa posição nesse capítulo 10º, Intervenção dos Espíritos, dos Demônios nas Modernas Manifestações. E encerra essa primeira parte para demonstrar que a proibição de evocar os mortos, que algumas religiões dizem que nós infringimos, vão buscar em Moisés. Eu não sei se vocês assistiram recentemente ao filme aí, Êxodos, Reis e Deuses. Vocês veem que aquele povo realmente é um povo idólatra. Eles estavam ali cativos no Egito há séculos, e quando Moisés foi retirado, para extrair aqueles maus hábitos adquiridos durante o tempo de cativeiro, ele precisava de leis rigorosas. Mas dificilmente ele estabeleceria, se fosse um legislador hoje, Moisés, aqueles termos que estão nas suas leis mosaicas antigas. E muita gente dizem que nós, espíritas, estamos infringindo a Bíblia porque estamos violando uma proibição de evocar os mortos que Moisés estabeleceu, porque não eram feitos com recolhimento, eram feitos com fins que não seriam úteis como nós fazemos hoje para a instrução e para o nosso progresso. Depois dessa primeira parte, então, da formulação da doutrina, Allan Kardec passa para apreciar a questão da morte. O que ocorre realmente no momento em que nós morremos e o seu logo a seguir. Então, ele chama de o passamento, dependendo da tradução, ou de a passagem. Nós podemos resumir que esse momento da morte vai depender de algumas circunstâncias. Primeiro, da materialização da pessoa. Quanto mais apegada à matéria, mais difícil a separação do corpo do espírito, por causa da aderência do perispírito ao corpo. E segundo, a natureza da morte. Mortes inesperadas, violentas, aturdem o espírito até que ele se recupera no outro lado. Mas Kardec diz que 4 situações básicas explicam a situação da morte. Primeiro, se no momento da morte do corpo físico, porque o que determina a saída do espírito não é ele abandonar
o corpo. É o contrário. Havendo a morte do corpo físico, o espírito tem que deixar a matéria. Se nesse momento o perispírito estiver totalmente desprendido da matéria, a morte, a separação se dá sem nenhum tipo de trauma em alguns segundos. Segundo, o lado oposto, se no momento da morte do corpo físico, a aderência do perispírito à matéria for muito grande, há aqueles estertores, aqueles esgares da pessoa que está morrendo, porque ela ainda quer se apegar à matéria. O espírito ainda quer continuar ali, embora não possa. Se a aderência, terceira situação, for fraca, a separação se dá de maneira bastante leve, fácil. E, finalmente, se depois da morte física ainda houver muitos pontos de contato do perispírito com o corpo físico, o espírito vai acompanhar todo o processo de decomposição, porque quando vier a morte clínica e vier a degenerescência celular por falta de oxigenação do cérebro, e o espírito ainda estiver pego, como acontece infelizmente com os casos dos suicidas, ele vai acompanhar uma boa parte da decomposição do corpo. A seguir, Allan Kardec vai estudar a real situação dos espíritos depois da morte. Ali tem 57 depoimentos, mas ele tinha mais de 1000 ou milhares que vieram do mundo todo, mas ele escolheu aqueles mais significativos para mostrar espíritos que estão em situação de felicidade, em situação mediana, espíritos sofredores, os suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e aqueles que foram expiações terrestres na face da terra. Esse é um panorama do que será estudado por vocês a partir de hoje, desse livro fantástico, muito pouco conhecido, inclusive no mundo, no meio espírita, que é O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Mas como é que seria o julgamento consciencial que levaria o espírito a ficar em situação feliz, em situação de tristeza, criminoso arrependido, endurecido? Aí nós temos que nos socorrer da questão 875 de O Livro dos Espíritos. Ali Kardec indaga o seguinte: como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Mas Kardec insiste: de onde provém esses direitos? E as entidades benfeitoras respondem: de duas fontes, da lei humana e da lei divina. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas foram perdendo espaço com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, dizem os espíritos, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. No entanto, esses direitos antiquados, que hoje se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é de acordo com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ademais, esse direito dos homens regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Mas que justiça é essa que nos absolve quando o mundo inteiro nos condena, se nós estivermos com a consciência tranquila no caminho certo? De onde vem essa justiça que não nos dá sossego por um ato praticado sem nenhuma testemunha, mas que assim mesmo nós não conseguimos apagar da memória? Que justiça é essa? É a justiça divina, porque ela parte do princípio de que está escrita na própria consciência de cada um. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, 621, Allan Kardec indaga: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então aqui nós temos que nos socorrer do trabalho de Sigmund Freud. Sigmund Freud nasceu na Morávia em 6 de maio de 1856 e morreu em Londres a 23 de setembro de 1939. Mas fez toda a sua vida em Viena, na Áustria, e ele é o criador da psicanálise. É a disciplina que estuda e tenta solucionar
os dramas psíquicos que aturdem as criaturas humanas, principalmente as neuroses e as psicoses. Para fins didáticos, Freud comparou a mente humana a um iceberg, uma montanha gelada cujo montículo aparente tem apenas 1/3 e a maior parte está submersa com 2/3. Ele dizia que essa parte visível é o nosso consciente, aquele com o qual nós nos relacionamos. E esses 2/3 submersos é o nosso inconsciente. Aliás, uma das maiores façanhas intelectuais de Freud foi constatar a existência do inconsciente. Ele não descobriu o consciente. Já se suspeitava que os nossos atos, os nossos pensamentos, eram motivados por uma força que foge à nossa razão, à nossa consciência. O que ele fez foi constatar isso. E para demonstrar como é que nós introjetamos estes atos, ele diz que ele comparava, ele estava dando uma aula nos Estados Unidos, a única vez que ele foi aos Estados Unidos, na segunda lição de psicanálise, é muito fácil de entender que, na verdade, o trauma psíquico é uma analogia, porque trauma, em grego, quer dizer fratura. Então, não dá para imaginar um trauma psíquico, seria quebrar um psiquismo, mas ele usou isso como analogia, para mostrar a gravidade desse ato psíquico. Então, ele dizia que nós poderíamos comparar essa sala de conferência ao nosso consciente. Aí, um de nós começava a perturbar o ambiente, a bater, a gritar, e aí a segurança o levava para o vestíbulo. Então, essa manifestação dessa pessoa fora do comum é o trauma psíquico. Aquilo de levá-lo para fora é a repressão. Nós jogamos nesse subterrâneo inconsciente que nós temos o quê? Os traumas, as frustrações, as vontades não cumpridas, os nossos desejos inconfessáveis, todo esse material reprimido está ali no nosso inconsciente. Então ele é levado para o vestíbulo, mas dali ele continua a bater na porta, que são os sintomas neuróticos. E aí, então, alguém aqui, com bastante habilidade psicológica, vai até lá, conversa com aquela pessoa e pergunta o que ele quer. Eu quero voltar para o ambiente. Tudo bem, mas com uma condição, que você se conforme lá. Esse é o trabalho do psicoterapeuta. Pois bem, esse trabalho de Freud é admirável. O problema é que ele trabalhava com uma encarnação apenas, e não acreditava na existência do espírito. Então, ele trabalhava com apenas o conteúdo personímico do inconsciente, o que é muito insatisfatório para resolver traumas psíquicos profundos que vêm de outras existências. Foi por isso, então, que notando essa lacuna, Carl Gustav Jung, que era discípulo de Freud, mas que depois dele se afastou por divergências epistemológicas, ele, então, percebendo isso, criou, além do conceito de consciente individual, o conceito de inconsciente coletivo ou transpessoal. São traços psíquicos evolutivos que nós trazemos dos nossos ancestrais humanos e pré-humanos, até animais, e que compõem aquilo que ele chamou de arquétipos ou imagens mitológicas. A ideia de um ser supremo, mitos, símbolos, histórias, novelas, todos esses traumas psíquicos que nós trazemos, esses conteúdos, são chamados arquétipos. Jung estava no caminho certo, mas ele não teve a coragem de admitir a reencarnação nos seus trabalhos, e por isso o seu trabalho também ficou incompleto. Na visão espírita, como notou o já falecido Dr. Jeremias Rodrigues Vilela, que morava em Ribeirão Preto, psiquiatra, o conteúdo do inconsciente na visão espírita é tridimensional. O primeiro extrato, ou conteúdo do inconsciente, está tudo no nosso psiquismo, foi durante aquele período em que nós, ainda princípio inteligente, animamos os animais da esfera inferior. Fomos vários animais, daí então quando são cometidos esses crimes inexplicáveis, que a pessoa pratica até ato de canibalismo, e fulano agiu com ferocidade, está se falando a verdade.
porque são resíduos do nosso conteúdo pré-anímico do inconsciente. Aí, quando adquirimos o livre-arbítrio e viemos em várias encarnações, fomos formando aquilo que chamamos de conteúdo anímico do inconsciente. Durante esse período, nós fomos de tudo. Fomos do sexo masculino, feminino, exercemos o poder, fomos subordinados, escravos, senhores, e todo esse conteúdo aí é chamado conteúdo anímico do inconsciente. Até chegarmos no atual, que começou com a nossa encarnação, aliás, começou no momento da concepção. Nós já começamos a formar o conteúdo personímico do inconsciente e viemos passando pela nossa infância, pela nossa adolescência, com todos os problemas que nós vivenciamos, tudo isso está contido no subterrâneo do nosso inconsciente. Por isso que a filosofia, a psicoterapia tradicional, muitas vezes não consegue resolver traumas como esse que eu vou relatar, como único exemplo, entre milhares. Uma senhora tinha como sintoma neurótico, toda vez que ela via alguma coisa ligada à morte, seja um esquife, um enterro, cemitério, uma casa funerária, ela corria desesperada em busca de um chuveiro para se lavar, de uma banheira, e se lavava até quase arrancar pedaços da pele. Tratou-se com tudo quanto foi especialistas, até que procurou um terapeuta de regressão de experiências. Isso não deve ser feito na casa espírita, vamos adiantar, tem que ser feito por profissionais que admitem a sucessividade das vidas, e depois de feita então uma regressão de memória, ela foi se encontrar numa encarnação anterior, num cemitério, onde ela foi participar de um sepultamento de uma pessoa querida, já no ocaso do dia, já no crepúsculo, e acabou ficando sozinha, e os coveiros embriagados acabaram estuprando-a e matando-a ali, perto do túmulo. É um trauma profundamente psíquico, que permaneceu no inconsciente. Ela reencarna, uma ou duas ou três encarnações depois, dependendo dela estar preparada para trabalhar isso, até quando então, aparecendo os sintomas neuróticos, ela faz a regressão, entende o que aconteceu, e hoje ela participa até de velórios, de sepultamentos sem nenhum problema. Mas a psicoterapia tradicional não conseguiu, porque faltava conteúdo do inconsciente para registrar isso. Ainda para entender o funcionamento do Tribunal da Consciência, além da ajuda desse trabalho de Freud, porque, como disse o Jung, o trabalho de Freud tem muita coisa questionável, mas nós não podemos desprezá-lo totalmente, sem tirar aquilo que interessa, que seria a mesma coisa que jogar a água do banho fora com o nenê lá dentro. Então nós temos que tirar o nenê, que é aquilo que interessa na obra do Freud, e depois desprezar a água do banho. E também nós devemos buscar as bases dentro do próprio Espiritismo para entender o funcionamento da justiça divina. Primeiro, ela não distingue pensamento de ato, fantasia de realização. Porque na lei dos homens, se uma pessoa pensa em cometer um crime, nós chamamos de cogitação, ela não vai responder por nada, ainda que ela confesse isso. Porque esse aí é chamado, no iter crimes, no caminho do crime, apenas a fase interna do crime. Na lei humana não haverá nenhuma punição. Depois, se ela resolve tocar para frente o seu projeto, ela vai adquirir a arma, adquirir os meios para praticar o crime, aí é chamada de preparação. Normalmente, se esse fato em si mesmo não for crime, ela também não vai responder por nada. Depois, sim, ela entra na fase da execução. Se for executar alguém, ela vai se colocar de atalaia, vai se preparar, aí então ela pode ser presa e responder por tentativa. Se ela consuma o crime, é claro, ela vai responder por crime consumado. Agora, se nós formos lá no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, Kardec vai tratar do pecado por pensamento, adultério. Nesse item ele pergunta o seguinte, porque esse capítulo chama os que têm puro coração.
responde-se por um pensamento mau, ainda que não se venha a realizá-lo, e ele passa a desenvolver então a ideia. Com relação ao pensamento, diz ele, a pessoa que tomou más resoluções na vida, ela vai tentar se afastar desses maus pensamentos. E então, se acode um mau pensamento, ela procura repeli-lo. Aquela que ainda não tomou a resolução de se melhorar, e normalmente as pessoas felizes não se regeneram, como dizia Rochefoucauld, ela então vai tocando a vida como está. E aí ele então conclui dizendo que com relação ao pensamento, nós estamos divididos em 3 grupos. Primeiro, daquelas pessoas que não têm mau pensamento de jeito nenhum. Nessa, o serviço está feito, está realizado. Naquelas que ainda têm maus pensamentos, mas que os repelem, procuram evitar, realizar aquilo que veio à sua mente, nessa o serviço está sendo realizado. E aquelas que têm maus pensamentos e se comprazem neles, e só não os realizam por falta de oportunidade, nesta o serviço todo está por ser feito. E conclui esse item 7 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: Deus que é justo, leva em consideração todos esses fatores para aplicar a sua pena. E normalmente a punição, a autopunição resultante do mau ato ou do mau pensamento, de acordo com a justiça divina, segundo o Espiritismo, é decorrente de fatores psicossomáticos. Os fatores psicossomáticos foram muito bem estudados por Howard e Martha Lewis, num livro chamado Fenômenos Psicossomáticos, onde eles realizaram um estudo lá no Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. O Hospital Johns Hopkins é uma referência mundial de saúde. E ali foram acompanhados 163 pacientes de 20 a 60 anos de idade, nas mais diversas condições socioeconômicas, e se constatou o seguinte: 49% deles apresentavam complicações psicogênicas sem nenhuma causa física que a explicasse. 27% apresentavam uma combinação de causas psíquicas e físicas. E apenas 29% apresentavam fatores unicamente físicos. Em suma, de cada 4 pacientes, 3 apresentavam a origem das suas doenças total ou parcialmente de origem emocional. Então, vejam só como funciona. Também retirado dos anais de psicanálise. Uma jovem senhora era casada com um de 2 irmãos gêmeos. E era muito assediada pelo outro gêmeo, pelo cunhado. Mas ela repelia aquele assédio, mas numa noite ela resolveu fantasiar numa relação com o marido, que era o cunhado. E assim permaneceu até o fim. E começou a racionalizar com a sua consciência que aquilo não tinha problema nenhum, porque não passou de uma mera fantasia. Mas a partir dali veio a autopunição, porque a consciência não aceitou aqueles argumentos, e sem que ela se desse conta, as suas cólicas menstruais eram tão dolorosas que nem morfina dava jeito. Depois de feita a análise para descobrir por que, de repente, as suas menstruações ficaram tão dolorosas, e ela acabou se recordando do episódio e confessando, prometendo nunca mais fantasiar, ela sarou completamente. Hoje ela não precisa mais nem de cibalena. Ainda existe cibalena? Não. Por quê? Agora, essa questão precisa ser bem encarada. Veja o capítulo 8, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pecado por pensamento, adultério. Quem estuda isso é Kardec. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E também a agressividade. Não é só a questão sexual, porque os instintos, na teoria freudiana, eles têm uma importância muito grande, principalmente os instintos eros, de vida, e tânatos, de morte. Eros, normalmente sexual e nutrição, e tânatos, de agressividade. Um senhor passou 5 anos internado no hospital com coletes, tratando osteoporose. A osteoporose, vocês sabem, é uma doença que enfraquece os ossos e os torna porosos. Normalmente ela decorre de má nutrição ou de inadequada irrigação
sanguínea do tecido ósseo. E então, foi tratando, mas os médicos chegaram à conclusão que deveria haver alguma outra razão, porque a terapêutica não estava dando resultado. E eles, então, feita uma análise com ele, descobriu que ele havia tido um negócio com um parceiro que o ludibriou. E ele, então, tomado de ira, resolveu matar esse desafeto. Chegou até a adquirir um revólver, mas por medo de represálias e tomado pelo sentimento de culpa, ele abandonou essa ideia. Entretanto, ele já havia introjetado essa raiva e ela se transformou em processo autopunitivo, agravando ao extremo a osteoporose. Então nós vamos ver que a lei de Deus é taliônica, a pena de talião. E onde está escrito isso? Na questão 764 do Livro dos Espíritos. Ali Allan Kardec está estudando a pena de morte, e nessa questão ele diz o seguinte aos espíritos: disse Jesus, quem matou pela espada, perecerá pela espada. Essas frases de Jesus não consagram a pena de talião, e assim a sociedade não estaria autorizada a matar um assassino que também já matou? E os espíritos respondem: tomai cuidado com essas palavras. A pena de talião é a justiça de Deus. Todos vocês sofreis essa pena nos males que praticam. Todo aquele que prejudicar o seu semelhante sofrerá as consequências idênticas nesta ou encarnação seguinte. Mas Jesus também ensinou-vos a perdoar. E foi assim que esse homem da osteoporose, buscando orientação espiritual, ficou sabendo que a raiz do agravamento da sua doença estava exatamente no ódio que ele nutria por aquele desafeto. Foi orientado a perdoá-lo. E ele era dotado de uma certa mediunidade, e relata que uma certa noite, quando ele orava pelo seu adversário, ele sentiu como que uma luz inundando o próprio quarto, lavando, limpando os porões enegrecidos da sua alma, e com isso ele sarou completamente da osteoporose pela terapia do perdão. Mas não é só isso também que é levado em consideração na justiça divina, segundo o Espiritismo. É também o nível de consciência. Nível de consciência é a forma pela qual nós encaramos a vida. Nós temos 4 níveis básicos de consciência na face da Terra. Se tomarmos em consideração uma pirâmide que representaria os mais de 7 bilhões de espíritos encarnados que nós somos na Terra hoje, além de muito mais no mundo espiritual, nós veremos que mais da metade da população da Terra são chamados instintivos. São pessoas subdiafragmáticas, elas vivem do diafragma para baixo. Porque o diafragma é um músculo que separa as vísceras nobres, coração e pulmões, das vísceras inferiores, estômago, intestino e a genitália. Essas pessoas vivem para sexo e nutrição. Só buscam a satisfação desses instintos e sofrem profundamente quando, por qualquer causa, já não podem desempenhar essas funções com regularidade. De tanto sofrer, essas pessoas vão passar a usar o cérebro depois. Porque vocês sabem que o nosso cérebro pode ser comparado a um computador com 2 discos rígidos, 2 hard disks. No disco do lado esquerdo, nós arquivamos, no hemisfério esquerdo do cérebro, as coisas concretas. No hemisfério direito do cérebro, nós arquivamos as coisas abstratas. E elas não trabalham sincronizadas. Vejam um exemplo. Hoje, provavelmente, vocês estão conhecendo gente nova aqui na Conresp. Aí você é apresentado para a pessoa, ela diz o seu nome, você grava no disco do lado esquerdo, no hemisfério esquerdo. E a figura, o rosto dela, você grava no hemisfério direito. Passado daqui 2 meses, 3 meses, você se encontra com essa pessoa, você fala: eu conheci essa pessoa, mas quem falou que eu lembro o nome dela? Quer dizer, você tirou a imagem dela do hemisfério direito, mas não conseguiu resgatar o nome. Pois bem, ao deixarmos essa fase instintiva, as pessoas passam a usar normalmente o hemisfério esquerdo do cérebro, que é da razão.
são racionais analíticos, é uma forma de ver a vida de fora para dentro. Essas pessoas procuram sempre tirar proveito de alguma coisa. Se elas entram numa religião, é para ganhar uma situação melhor. Se elas entram num serviço, elas buscam sempre alguma coisa firme, porque elas têm medo de montar uma empresa, medo do fracasso. Elas preferem a segurança de um emprego. Aí está o maior número dos neuróticos e psicóticos. Vocês sabem a diferença, né? Neurótico é aquela criatura que vive desenhando castelo no ar. O psicótico mora no castelo. E o psiquiatra cobra aluguel dos dois. Depois de tanto sofrer, ela vai começar a usar o hemisfério direito do cérebro. Aí são chamados intuitivos sintéticos. São essas pessoas que pegam no ar. São as lideranças em todos os níveis, empresariais, políticos, religiosos, científicos, filosóficos, porque eles já sabem usar a intuição a seu favor. E lá em cima, uma quantidade pequena na pirâmide, então metade instintivo, uma faixa mais ou menos grande de racionais analíticos, outra faixa um pouco menor de intuitivos sintéticos, e lá no ápice estão os precursores do rebanho humano, são os místicos unitários. Normalmente, eles são frutos maduros para a sua época, são regeneradores, legam informações, vivem com extrema dificuldade, sofrem críticas e acabam sendo mortos pelas próprias pessoas a quem eles vieram beneficiar, tal como aconteceu com Jesus, com Gandhi, Martin Luther King e muitos outros. Essas pessoas passam a ter a supremacia do espírito sobre a matéria, procuram praticar o bem, a vida dela normalmente se destina a praticar o bem, já tem uma noção mais próxima de Deus do que os outros, do infinito. Quando estão desencarnados, são essas entidades benfeitoras que suscitam bons pensamentos, procuram desviar os homens do caminho do mal, protegem as pessoas que julgam merecedoras de proteção e neutralizam as influências nefastas que os espíritos imperfeitos desejam exercer sobre os seus protegidos. Quando encarnados, são essas pessoas bondosas, benevolentes para com todos, não se deixam levar pelo ódio, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas paixões inferiores. Então, essas aí já estão praticamente cumprindo o seu objetivo evolutivo. É claro que a violação da lei de Deus por um instintivo será menos cobrada do que por um racional analítico, do que para um intuitivo sintético, e muito menos, dificilmente vai cometer uma infração de um místico unitário. É aqui a síntese daquilo que Jesus ensinou. Muito será pedido a quem muito foi dado. Essa é a síntese da justiça divina segundo o Espiritismo. Como dizia o filósofo Emmanuel Kant, duas coisas nos enche o coração de admiração e reverência, quanto mais pensamos sobre elas. A primeira é o céu estrelado sobre nós. A segunda é a lei moral dentro de nós. Porque nós não podemos alegar ignorância da lei de Deus. A própria lei dos homens diz que ignorâncias lege nem excusa-te. Ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando ignorância. E Deus, na sua sabedoria, já a inscreveu na nossa própria consciência. Tudo isso vocês vão encontrar em detalhes no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Foi publicado há cerca de 1,5 séculos, mas as pesquisas recentes vêm consagrar tudo que está contido no céu e inferno, não apenas no meio espírita, mas também pelas pesquisas parapsicológicas. Mas, infelizmente, como já falamos de passagem, é um livro desconhecido, inclusive no meio espírita. E mesmo aqueles que já leram o céu e o inferno, não compreenderam o seu significado, porque ali Allan Kardec faz um balanço geral da humanidade no aspecto moral e espiritual de todos os tempos até hoje. Mas esse processo ainda não está completo, porque é preciso ainda que o Espiritismo lhe dê a última demão, transformando o nosso planeta de um mundo
de expiação e provas num mundo de regeneração. E isso tudo, volto a dizer, não é resultado de uma interpretação de textos, mas sim o resultado de pesquisa científica pacientemente elaborada por Allan Kardec e seus precursores e seguidores. E o contraponto disso seriam os dogmas. E para encerrar então essa nossa fase, eu quero fazê-lo com um poema para demonstrar que os dogmas do céu e inferno, do juízo final, pode levar a absurdos como separação de pais e filhos, de mães e filhos. E agradecendo a vocês pela atenção. Esse poema é de Benedito Godoy Paiva, chama-se Juízo Final e diz assim: sentado o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo envia toda aquela gente. Enquanto anjos cantam, outros vão levando, ante a figura austera desse venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene, majestoso em que vão ser julgados. 2 grupos são formados, um de cada lado. O da direita, céu, o da esquerda, averno. E Satanás ao canto, o chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante a turma para o inferno. Aconchegando o filho à alma bem amada, mas que na terra fora algo desacisada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno, poupe do inferno o pobre do rapaz. Confia o Padre Eterno a longa barba branca e o óculo ajustando à ponta do nariz, olhar dirige a pobre desgraçada e compassado diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutará felicidades 1000, porém teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém, a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que passou-se então ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno ao lado do meu filho, a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão na verna a sua queimadura. Eu deixo para ti esse teu paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Entrega esse teu céu às mães malvadas, vis, que os filhos já mataram para os não criar. Pois só essas megeras poderão lá do céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Despreza esse teu céu. O meu amor é grande, imenso, assaz sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno estão são todos filhos teus, o meu amor excede ao próprio amor de Deus. E ante o olhar estupefato do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi com ele para o inferno. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de reforçar mais uma vez a programação de hoje. Daqui para frente, até às 14h30, o pessoal de outras cidades estão dando entrada no hotel, já antecipadamente reservado, e nós teremos o almoço aqui no nosso lar. As pessoas que estão inscritas já têm o seu crachá, já estão devidamente identificados. Aqueles que, porventura, chegaram após, vieram direto para a palestra, deverão passar pela recepção, um pouquinho abaixo aqui. Das 14h30 às 16h, teremos estudo e reflexão. Às 16h, às 16h30, o café. 16h30 às 18h, palestra do nosso Ronaldo Henrique de Campos, daqui de São Carlos, com o tema Fora da Caridade não há salvação. 18 às 20, banho e jantar. Das 20 às 22, peça teatral, grupo teatral espírita,
Pequeninos de Jesus, a peça A Caminho de Damasco. Muito obrigado pela presença de todos vocês, e inclusive o nosso querido amigo, nosso prefeito, Paulo Otomani. Obrigado. Quantas encarnações nós vamos precisar para ter a memória do Dr. Eliseu, né? Fantástica a memória do Dr. Eliseu. Bom, nós já temos aqui 2 perguntas em mãos. Nós, conforme o Zezinho acabou de dar o recado, nós vamos respeitar o cronograma em termos de horário, porque tem entrada no hotel. Então, nós vamos até 11h30, que é a programação, tá? Acho que agora são 11h05, 11h10? 11h05. 11h05. Temos 25 minutos, vamos começar. Peço que tragam as perguntas aqui ao lado e a gente vai fazendo. A primeira pergunta é: de que modo a doutrina espírita pode elucidar o dogma de que o espiritismo está ligado às feitiçarias, trabalhos, macumbas, etc.? Essa questão Kardec trabalha em várias obras dele. Isso aí não é de hoje. Como eu disse, aí vem de muito tempo essa confusão que se faz entre o espiritismo, a doutrina codificada por Allan Kardec, e outras crenças, métodos de comunicação com os espíritos que fogem completamente do que nós buscamos. Que a doutrina espírita é simultaneamente uma ciência que trata do estudo do espírito, a filosofia que equaciona os dramas existenciais e a religião cósmica do amor universal. Portanto, nós não iríamos nos prender a esse trabalho de feitiçaria, de desmanchar ou construir casamentos, de buscar fortunas. Então, Kardec diz que uma das formas é de divulgarmos o que é realmente o espiritismo nos meios de comunicação de massa, através de programas sérios, de livros, mostrando para a sociedade em geral, que ainda é leiga no espiritismo. Como eu disse, muitas pessoas criticam o espiritismo, não por maldade, mas por ignorância do que realmente é. Então, cumpre a nós, aí ele pergunta como, nós espíritas, e também os divulgadores, escritores, mostrar para o mundo o que é realmente o espiritismo. Essa resposta acho que já atingiu a próxima pergunta, se o espiritismo tem uma proposta para arrebanhar fiéis e desmistificar isso. Essa é a proposta. O espírito Kardec fazia questão de não fazer prosélitos. Isso ele fala no que é o espiritismo, uma obrazinha que não é considerada integrante das obras básicas, mas ali ele vai mostrar que o espiritismo diz o seguinte: se uma pessoa já tem uma fé, ou mesmo se é ateu, e está satisfeito com isso, o espiritismo vai respeitar profundamente essa posição. Agora, se alguém se interessar em conhecer, aí sim, ele vai encaminhar para um estudo sério. Ele diz que para você ter uma noção boa do que é o espiritismo, isso no céu e inferno, seria preciso estudar pelo menos 6 meses da doutrina. Mas isso não é de hoje não, viu? Uma vez disse que uma senhora chegou lá no Chico Xavier, coitado, sempre o Chico, e ela estava com uma séria dificuldade financeira, e falou: Chico, será que você não poderia perguntar para os espíritos o que vai dar na Mega Sena? Acho que estava até acumulada. Aí o Chico falou assim: olha, minha irmã, eu acho que eles não vão dizer isso não, mas se eles disserem, só vai me desculpar, mas eu não vou falar para a senhora não, vou jogar, porque depois eu vou distribuir para os pobres. Outra pergunta. O homem, modificando-se para o bem, superando a sua inferioridade que marca a sua experiência expiatória, poderá ter anulado essa expiação ou até mesmo as provas? Isso aí só é possível através da evolução. No artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que será estudado aqui, eu já vi o programa, e eu tenho estudado isso há muito tempo. Uma vez infringida a lei de Deus, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Na questão 964 do Livro dos Espíritos, em cuja resposta Allan Kardec se valeu para compor o Código Penal da Vida Futura no céu e inferno, ele diz que todas, não deixa nenhuma dúvida, todas as nossas ações e pensamentos estão submetidas às leis de Deus. Não há uma só
por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só devemos nos queixar de nós mesmos, que assim nos transformamos nos causadores da nossa própria felicidade ou da nossa infelicidade. Então, no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que está lá no capítulo 7 do Evangelho, do Céu e Inferno, Kardec diz que uma vez infringida a lei de Deus, e toda vez nós infringimos, o caminho de volta da reabilitação passa por 3 estágios. Primeiro, o arrependimento sincero. Mas não basta só o arrependimento. E há uma diferença muito grande de remorso e arrependimento. Se a gente infringe a lei de magoamos alguém, enfim, violamos uma daquelas 10 leis morais que estão lá na terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro tem que arrepender. O remorso não é saudável. Aí vem a palavra remoer. Arrepender já é diferente. Arrepender é saudável. É o primeiro passo que Kardec explica ali. Mas não basta só arrepender. É preciso depois expiar e depois reparar o mal feito. Quando eu estava estudando isso daí, lá há muitos anos, é que eu estava dizendo para eles, eu tive a satisfação de conhecer o Espiritismo aqui em São Carlos, quando eu era promotor, com o senhor João Estela. E aprendi muita coisa com ele. Então, a gente vai aprendendo que você tem que reparar aquilo que é possível. Mas muitas pessoas que nós magoamos já desencarnaram, outras não tem jeito da gente reparar, e eu comecei a fazer isso daí. Um dia eu descobri que eu estava com um livro de uma biblioteca, já fazia uns 5 anos, eu esqueci de devolver. Aí eu fui lá devolver. Aí a bibliotecária falou assim para mim, ó, doutor, 2 hipóteses. Se o senhor for devolver, o senhor vai pagar uma multa tão grande que dá para comprar uns 5 livros. Então, melhor acho que o senhor doar ele de volta para a biblioteca. Então, muita coisa não vai dar para a gente reparar. Aí, a gente tem que fazer a reparação praticando bem, digamos assim, diversificado. Aí vamos ajudar numa instituição, enfim, ficar em paz com a nossa consciência. Como eu disse para vocês, ao examinar aquela questão 975A, que Kardec vai dizer que tem uma imensidão de atos da nossa vida de alçada do Tribunal da Consciência. Primeiro, esse tribunal é insubornável, não tem jeito de subornar. Segundo, infalível. Terceiro, não tem recesso, não sai de férias, não tem jeito. Não tem lá nenhum Joaquim Barbosa, né? O Joaquim Barbosa já aposentou, mas quando ele estava lá na ativa, o José Simão falou que ele lembrava a sogra dele, que ele acusava todo mundo e não perdoava ninguém, né? Coitada da sogra do José Simão. Bom, de qualquer maneira, 3 passos para resolver uma infração da lei de Deus: arrepender, reparar e expiar. Recentemente, vimos na Indonésia um fuzilamento de um brasileiro. Como que fica o espírito que recebe a pena de morte em algumas sociedades e como que fica as pessoas que praticam, desde quem julga até quem executa? Bom, esse estudo é feito com relação assim, ao motivo das penas de morte lá. Vamos lembrar de novo essa questão. Essa questão 875, vocês não podem perder ela de rumo. Kardec fala assim, vamos ver, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. De onde vêm esses direitos? De 2 fontes, da lei humana e da lei de Deus. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas sofreram mutações, mudanças com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis. Aliás, imperfeitas, elas consagram os mesmos direitos que da Idade Média. No entanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, está de acordo com a justiça o direito que os homens prescrevem. Aliás, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando na vida particular de cada um
a uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Então nós vivemos com duas leis regendo nossa vida. Uma externa, chamada direito. O que é direito? Direito é um conjunto de normas obrigatórias estabelecidas para manter uma sociedade que precisa de um mínimo de ordem, direção e solidariedade para sobreviver, senão ela degenera. Isso é chamado de direito. Quem infringe essas leis pode sofrer desde uma advertência, uma multa de trânsito, até a pena de morte, dependendo do país. Então, a primeira coisa, nós já abolimos aqui a pena de morte, mas eles ainda têm, os Estados Unidos ainda têm. Então, com relação às pessoas que aplicam, eles estão julgando que aquilo está certo. Mesmo o Carrasco, ele está executando, porque vocês sabem que esse brasileiro foi, até no meu livrinho sobre pena de morte eu falo isso. Só um soldado daqueles lá tinha uma bala que matava, os outros eram bala de festim, como quase todo batalhão de fuzilamento, porque eles têm uma paz de consciência que a dele não foi a que matou. Entenderam? Então, não fui eu, deve ter sido um outro. E quando aquela bala não atinge, ou ela não mata, aí o comandante dá um tiro na nuca de misericórdia do condenado. É uma situação difícil que Kardec pergunta, ao iniciar a questão da pena de morte, que ainda vai estar muito distante o tempo em que nós vamos ficar livres dela na face da Terra. Infelizmente. Então, você vê o estágio que nós... Um país que se diz democrata, como os Estados Unidos, ainda executando criminosos, é uma coisa absurda. E os Espíritos dizem que essas leis que os homens prescrevem são imperfeitas. Veja a nossa lei do crime hediondo, para vocês terem uma ideia. A lei 8.072. Ela não considera o homicídio simples um crime hediondo, porque se o crime for hediondo, a pessoa não tem benefícios, tem que cumprir a pena inteira, a progressão é complicada. Mas o estupro de vulnerável, que às vezes até com um beijo pode configurar, porque antes chamava atentado violento ao pudor, agora chama estupro de vulnerável. Quando a vítima não tem 14 anos, a violência é presumida. Então imagine o seguinte quadro. Uma menina de 13 anos, 11 meses e 29 dias, portanto ainda não tem 14 anos, vai comemorar os 14 na véspera. Aí ela vai ficar. Quando falar desse negócio de ficar para mim, eu achei que era um filósofo francês, né? Ficar. Que a minha filha falava, eu fiquei com fulano, ficar. Mas aí vocês sabem que ficar é um negócio mais ousado do que isso, né? E ele pode configurar, em tese, um estupro de vulnerável, que a vítima ainda não tem 14 anos. Então, ela está com um namoradinho lá no carro, tal, o pai chega e exige a prisão dele, ele pode ser preso por estupro de vulnerável, por estar beijando a menina. E se ele matar, não é. Então o povo fala assim, mata, mas não beija. Porque se você matar, não é crime hediondo, homicídio simples, mas se beijar, pode ser. Alô? Como ficam as uniões matrimoniais, as relações esposa-marido, se cada um encarna várias vezes, né, e cada vez tem um novo relacionamento? Como que é isso depois da morte, reencontrando os maridos e esposas? Aliás, isso aí está no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. A mulher lá foi casada 7 vezes e Jesus, ela quer saber com qual que ele vai ficar. Bom, em cada encarnação, nós trazemos aqui na epífise, na glândula pineal, as características magnéticas daquele parceiro ou daquele. Vocês já pararam para pensar que entre milhões de possibilidades que nós tivemos, nós escolhemos aquela pessoa para ser o nosso cônjuge, nosso companheiro, nossa companheira? Deve ter alguma coisa aí. O Dr. Nubor Facuri, neurocirurgião da Unicamp, espírita, ele começou esse estudo para descobrir como é que nós encontramos a pessoa com quem nós vamos nos relacionar. E ele achou que está na epífise. E ele dá o exemplo dele mesmo. Ele nasceu em Uberaba, ficou lá até se formar em medicina aos 26 anos, foi fazer residência em Santos, ficou 2 anos em Santos. Lá ele conheceu a moça com a qual ele se casou, mudou-se para Campinas e nunca mais voltou em Santos. Ele foi lá só para encontrar com ela.
E assim, muitos dos casos, como dizia o Sérgio Lourenço, cada jararaca tem o jararaca que merece. Faz uma viagem aí, supostamente de turismo, vai lá e encontra o jararaca lá onde está. Às vezes está ali do lado de casa. E eu fui presidente dos Institutos dos Cegos de Franca e assisti, até fui padrinho de vários casamentos de moços e moças cegas que nunca se viram. E como é que eles sabiam que era aquele que ele tinha que se casar? Então não é um contato visual. Tem que ter alguma coisa mais aí. Então nós trazemos essas características. Agora, claro que tem 3 tipos de casamento. Casamento expiatório, porque aqui no nosso planeta é de expiação e provas. Casamento expiatório, casamento probatório e missionário. Nós podemos começar de trás para frente. O casamento de Kardec com a Amélie Boudet foi um casamento missionário, um exemplo. Normalmente eles não têm filhos carnais, dedicam a vida inteira. Tem casais de médicos famosos aí que vocês sabem, né? Então são casamentos missionários. O casamento probatório não é um mar de rosa, assim, mas dá para ir tocando. Agora o casamento expiatório é um saco de cachorro e gato amarrado para a boca. Aquilo ali é um... então tem que espiar isso aí. Aí, quando tiver resolvido esses problemas, talvez lá na frente, porque essa teoria da alma gêmea, esse negócio tudo, são espíritos afins. Então ele só vai dessas 7, ele teve problema aí para trás. Nós tivemos problema de tudo quanto é tipo, que nós vamos espiando paulatinamente, de acordo com a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Porque na visão espírita, o homem não é totalmente livre, porque diversos fatores restringem a manifestação da sua vontade. Mas ele também não é um mero fantoche do determinismo, seja esse determinismo glandular, psíquico ou imposto pelas contingências sociais. Alô. Como que eu devo começar a ler o livro Céu e Inferno e estudá-lo? Existe uma maneira mais proveitosa? E uma pergunta também relacionada a isso, se tem algum tradutor que o senhor indique para as obras básicas, em especial tradutor, algum tradutor. Tá, foi bom falar sobre isso, porque esse ano esse livro vai talvez ser estudado no Brasil inteiro. Vocês podem ver as programações dos eventos espíritas aí no Brasil. Eu mesmo vou participar de vários com o Céu e Inferno. Então eu já fiz uma pesquisa, porque o problema da tradução é terrível, gente. Eu falo um pouquinho de espanhol, umas 3 palavras de inglês, mas eu pus na cabeça que eu ia estudar francês para ler o Kardec no original, porque eles falam que as próses, as traduções são como uma prótese. Elas resolvem, mas não é tudo. Se tiver uma pessoa que tem dentadura, não pode comer puxa-puxa, quebra-queixo, essas coisas. Então, a tradução é considerada uma prótese. E, além disso, com relação ao tradutor, diz que as traduções são como certas pessoas. Quando são bonitas, não são fiéis. Quando são fiéis, não são bonitas. Porque se ele for fiel à tradução, ela é fiel, mas é terrível de ler. Ele pega o dicionário. Agora, se ela for bonita, às vezes não é fiel, porque ele vai interpolando coisas. Então, isso é difícil. Sabe o que eu faço às vezes? Eu vou lá no original, tento traduzir eu mesmo, do Kardec, quando tenho dúvida, rebelde, porque tem alguns textos rebelde à interpretação. Então, essa interpretação, sem fazer nenhuma apologia das traduções, mas você vê, o Guion Ribeiro, que traduziu a maior parte das obras da FEB, no caso do Céu e Inferno, não, que foi Manuel Quintão, mas eles eram muito eruditos, então toda hora que você tinha que recorrer ao dicionário, tá certo? Agora, o Salvador Gentili, lá do ID, aquela tradução dele é mais fiel, que ele não falava francês, eu vi, ele traduzia muita coisa, com o dicionário na mão. Então, faça o seguinte, vai lendo até você entender. Se for fluindo a leitura, quando você enroscar, você vai ver mais de um tradutor, até você entender aquele texto lá. Qual que era a minha primeira pergunta? Uma ordem para estudar o livro. O Céu e Inferno. Tem uma coleção da LAC aqui, uma coisa interessante que vocês falaram aí, depois eu quero que vocês façam essa pesquisa nesses quadros, principalmente aí os ratos de biblioteca, que nem eu. Olha, essa edição da LAC que está aí, bonitinha, pelo que eu vi lá, está um preço de 90 e tanto por 47, você leva a coleção toda. Na que se refere ao Céu e Inferno, tem uma introdução que foi feita pelo Herculano Pires, de 30 de julho de 1973, mas ela está ali. E tem também um prefácio, é a única que colocou esse prefácio, porque esse prefácio, para mim, era um enigma.
Na Revista Espírita de setembro de 1865, quando Kardec anunciou que esse livro já estava à venda, ele fala que não cabendo a ele fazer a crítica ou qualquer apologia do livro, ele ia fazer apenas um resumo do prefácio. E nenhuma edição brasileira trazia esse prefácio. E agora ele está nessa ida lá, que eu já estava olhando ali, então ele já está ali, não precisa ser lá na Revista Espírita para ler. Então o que eu recomendo? Pega essa edição da LAC, lê a introdução que o Herculano preparou, lê esse prefácio, que é a única que tem, e Kardec vai explicar muita coisa, inclusive eu falei aqui, foi tirado de lá, e aí depois você começa a escrever. Porque, olha, a gente que escreveu algum livrinho aí, uma coisa interessante, a introdução, embora seja a primeira que o leitor lê, é a última que o autor escreve, porque ele só pode fazer a introdução de uma coisa que já está pronta. Como é que eu vou introduzir alguém numa coisa que não existe? Então, a introdução sempre deve ser a primeira coisa que você lê, e depois, aí, com as dificuldades das traduções, consultar mais de uma. Uma última questão, levando em conta os tratamentos espirituais, né, a busca que as pessoas fazem por esses tratamentos de cura rápida, onde fica a justiça e o reparo das faltas anteriores? Será que está faltando, né, por parte dessas pessoas, estudo, por isso elas buscam imediatismo? Não deveria ter mais esclarecimento e menos imediatismo? Essa é uma questão delicada, viu? Porque o Espiritismo realmente não foi feito para curar corpo, ele foi feito para curar a alma. É muito diferente. Se você curar a alma, você vai acabar curando o corpo, né? Então, a gente não pode criticar essas pessoas que buscam curas espirituais, porque é o desespero. Lá em Franca tem um médium muito famoso, ele atende principalmente ao sábado, tem pessoas do mundo inteiro lá para ser atendida, por o João Berbel, não sei se vocês já ouviram falar. Então, uma vez o pessoal lá da Justiça em Franca, e os médicos enguiçaram com ele. E eu fiquei no meio ali, sabe? De um lado, o pessoal, eu por espírito, tinha que defender o João. E o pessoal da Justiça me cobrando alguma coisa, porque eles acham que isso aí pode configurar curandeirismo, exercício ilegal da medicina, uma série de crimes que pode ser atribuída ao curandeiro que não é formado em medicina. Diferente do Edson Queiroz, por exemplo, que uma vez foi em Franca também com habeas corpus preventivo, porque o pessoal, principalmente do Conselho Regional de Medicina, e eles não gostam disso aí. Agora, tem pessoas que chegam lá em casa desesperadas para poder ser atendida por um médico. Como é que a gente vai criticar isso? Não é? Já fez tudo o que é possível na medicina tradicional, etc. Agora, o que nós podemos oferecer e devemos oferecer sempre é a terapia do passe. Agora, com moderação, porque existe excesso dos dois lados. Eu tenho um amigo em Franca, ele é de família árabe, portanto bastante econômico. Ele falou que o tio dele toma passe todo dia em todos os centros da Franca. Ele falou: ô tio, mas por que o senhor toma tanto passe? Ele falou: é de graça mesmo, meu filho, isso aí. E em contrapartida tem centro que não deixa as pessoas ir embora sem tomar passe. Ora, a pessoa só vai tomar passe se precisa, é uma terapia, o nome está dizendo, é uma terapia magnética, transmissão magnética. Então havia uma casa espírita que não deixava ninguém embora sem tomar passe. E ela fornecia passe o dia todo. E um senhor entrou, daí a pouco ele foi levado para a câmara de passe, sentou-se lá, e está lá, tomou um passe, 2. No 5º passe, a passista falou assim: o meu irmão, você está carregado mesmo, quantos passos você vai tomar? Eu falei: não vim tomar passe não, vim entregar a conta de luz e não me deixa sair daqui. Obrigado, gente, bons estudos para vocês. Pessoal de São Carlos, tem mais algum recado? Podemos liberar o pessoal para o almoço? Tudo bem? Então, bom almoço. Nos encontramos lá na quadra mesmo, no local do almoço, para retomar os estudos da parte da tarde.